RTP que acompanham toda a situação que nesta altura envolve não só o governo de Benguela, mas também outras entidades, no apoio às famílias afetadas com a chuva forte que se faz sentir a nível da cidade de Benguela e zonas circunvizinhas com o transbordado rio Cavaco. É o tema em abordagem, prevenção e resposta às calamidades naturais. Francisco Lopes, engenheiro hidráulico e sanitário. Muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e extensivo a todos os nossos telespectadores. Wilson Batista, subcomissário Wilson Batista, porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Boa tarde, Cândido Calombe, e transmito essas saudações aos meus colegas de painel e a todos os telespectadores que nos acompanham, em especial aos bombeiros que a essa altura estão na linha da frente. Angelino Quissonte, engenheiro civil. Muito boa tarde. Boa tarde, Calombe. Boa tarde aos colegas de painéis. Boa tarde também a todos os telespectadores. Celestino Lanzi, é igualmente engenheiro civil. Boa tarde, Calombe. Boa tarde também aos colegas de painel e bem como aos telespectadores. Antes, primeiro, às áreas de engenharias, vamos começar com proteção civil, para sabermos como é que estão mobilizadas as forças para dar resposta às inquietações, nesta altura, o clamor de quem, neste momento, em Benguela, sofre com estas intempéries. Certo, Calombe, pela segunda vez em pouco tempo, Benguela acaba por ser novamente impactada pelas chuvas que se registraram ao longo das últimas 24 horas e com um cenário que requer uma abordagem multissetorial, que na verdade já está em curso. Tudo isto que está a ocorrer são cenários que foram previstos na medida em que, no âmbito das ações de proteção civil, foi então elaborado o mapa de risco de Angola, que aponta claramente quais são as localidades que estão sujeitas ou vulneráveis a determinadas situações que têm que ver com situações meteorológicas e, portanto, no quadro daquilo que é o plano de ação de prevenção e socorro às vítimas de situações de calamidades, a esta altura está em curso, este é um plano que contempla 5 eixos. A esta altura estamos precisamente diante do eixo que tem que ver com a resposta e assistência humanitária. Temos na linha da frente, operacionais a realizar operações de salvamento, como podemos observar, e aliás as imagens mostram isto, muitas famílias ficaram ilhadas, ficaram sitiadas, sem a possibilidade de por si só se evacuar daquelas zonas. Então, através dos nossos operacionais do resgate e salvamento, com apoio de meios técnicos, principalmente meios aquáticos, fazem esta operação de evacuar as zonas mais afetadas, claramente cumprindo com os protocolos que encerram toda esta ação, com as prioridades que se impõem. Pessoas vulneráveis, mulheres e crianças são estas que... Já podemos avançar com um balanço provisório nesta altura? Bem, do ponto de vista preliminar, ou seja, preliminarmente importa dizer que ainda não temos dados sobre vítimas humanas, mas, no entanto, pelo cenário que se pode observar, aquilo que nos é transmitido ou comunicado pelas nossas equipas no terreno, provavelmente as operações de busca daqui a mais algumas horas deverão já dar-se início quando efetivamente se conseguir evacuar toda a população que ainda se encontra em zona de risco. Portanto, quanto a números, esta é uma resposta que poderemos obter a curto prazo, na medida em que o foco agora das operações é mesmo socorrer as pessoas que estão em perigo. Neste caso, números, estamos aqui a falar de números em termos de vítimas mortais, não é? Vítimas, certo. Danos humanos. Certo, falamos de danos humanos, danos à infraestrutura, danos ambientais também, mas falando ainda em números, podemos também tocar no caso de Luanda. Luanda também reconsentiu chuva nas últimas 24 horas e em Luanda temos sim dados, já temos o registro de uma vítima mortal e, portanto, ainda são dados preliminares
e certamente que nas próximas horas teremos mais substância para falar sobre o impacto real das chuvas que se registraram nas últimas horas. Já agora, pelo país, para além de Benguela, que vive esta situação, há uma outra província que está também com um cenário igual? Não, cenário igual não temos. A província, o território com maior impacto nesta altura é a província de Benguela, com uma preocupação que decorre também do facto dessas cheias causadas pelo transbordo do rio Cavaco ter provocado também o corte do contacto da circulação entre as províncias ou seja, os municípios de Lubito e também de Benguela. Mas acreditamos que se não haver mais chuva dentro das 24 horas ou se não tivermos a mesma intensidade, o caudal do rio deverá baixar e certamente que alguns constrangimentos que se vivem nesta altura poderão já naturalmente ser ultrapassados. Ok. Angelo Quissonde, como primeira medida, enquanto engenheiro civil, diante desta situação, quais são os primeiros procedimentos? Colombo, primeiro queria expressar os meus sentimentos de pesar a todas as famílias que perderam entes queridos e dar aqui também um abraço caloroso àqueles que perderam bens, móveis, imóveis e ainda estão a lutar para resolver essa situação. Um abraço solidário também aqui ao Governo Provincial de Benguela, que tudo está a fazer para apoiar os sinistrados e também a Polícia Nacional e todos os voluntários envolvidos. Numa situação como essa, há 3 medidas que devem ser tomadas e que já estão de facto a acontecer. Primeiro é ativar o centro de emergência, né? Vemos na peça, está ativado um centro de emergência, ou vários centros, um dos quais de frente ao Governo Provincial. Centros de acolhimento temporário. Sim, exatamente. E emergência também, onde aqueles que são sinistrados poderão encontrar algum abrigo, conforto. Depois, outra medida também que se deve tomar tem a ver com a evacuação. Talvez tenhamos cidadãos que estão em situações que não conseguem por si só sair da inundação, do alagamento. Aí, serviços de proteção civil vão fazer essa devida evacuação e depois também a assistência técnica que se impõe. E um outro aspecto importante nessas fases é a mobilização de forças e voluntários, né? Vemos que numa situação dessa é preciso mobilizar toda a sociedade civil, todos somos poucos, para ajudar fundamentalmente aqueles que estão numa situação mais desfavorável. Ok. Francisco Lopes, engenheiro hidráulico e sanitário, há calamidade, há água e onde há água estagnada há sempre uma questão ligada a doenças de origem hídrica. Mas era uma questão previsível esta do Cavaco? Tivemos em 2015, volta a registrar-se agora, praticamente 10 anos depois. Bom, obrigado uma vez mais pelo convite. Dizer que realmente esta situação que está a acontecer no Cavaco vai acontecer em quase todas as cidades do litoral. E tudo porque nós estamos com um grande déficit de estudo e de criação de estruturas de impacto hidrossanitário. Bom, se formos diretamente ao Cavaco, vamos ver que o Cavaco foi no passado desenhado como uma zona agrícola. Havia grandes plantações de canavial, canas-de-açúcar, bananal, portanto, plantações que absorvem água. E para alimentar a agricultura, existe um canal, um rio naturalizado, que é o rio do Cavaco, que transporta a água do interior para o litoral. Quando nós tiramos o objeto territorial, zona agrícola, zona industrial, e transformamos esta zona como zona residencial, era preciso que isto fosse acompanhado de infraestruturas. Mas quem facilita a construção, engenheiro Francisco Lopes? Bom, acho que a construção pode ter surgido por vários motivos. No passado tivemos razões de movimentar pessoas e hoje o Cavaco deixou de ser aquela zona agrícola de absorção de água e passou a ser uma zona industrial
não é? Temos um grande aeroporto que ocupou uma grande parte daquele território e temos zonas residenciais. Sabe que a construção das nossas zonas residenciais não obedeceram a determinados critérios urbanos. E as infraestruturas hidrossanitárias, no sentido de colectar o volume de água que antes impermeabilizava-se no solo e transferi-lo para um corpo hídrico e esse corpo hídrico despejar no oceano, isto não aconteceu. Por outro lado, infelizmente, nós de um tempo a essa parte vimos perdendo capacidade de intervir na manutenção de corpos hídricos. Ora, olha que nos últimos tempos não temos empresas de engenharia, empresas públicas de engenharia que fazem manutenção de corpos hídricos. No caso, dragagem dos rios, construção, manutenção de pontes, redes de drenagem. Enfim, nós não temos, quando não temos, em cada período chuvoso, os rios passam a ter menos capacidade de retenção de água. Começam a ficar assoreados por causa dos solos que vêm do interior para o litoral e perdemos capacidade de evasão. Quer dizer que as grandes quantidades de água produzidas no interior, no centro, porque nós temos 4 ou mais vertentes, inclinação das águas pluviais. As águas que chegam a Benguela, principalmente aquela base hidrográfica do Cavaco, tem pouca capacidade de escoamento e quando se tem pouca capacidade de escoamento, há acumulação dessas águas. E não tem capacidade de retenção por causa dos assoreamentos. E as consequências são essas que As consequências são os derrubos das pontes, a dispersão da água nas zonas residenciais, em função também deste aproveitamento, às vezes, de ocupação de solos, tanto para a agricultura como para transformar em zonas residenciais. Não havendo essas infraestruturas, não havendo manutenção, não havendo empresas públicas de manutenção de corpos hídricos, lógico, o resultado é este. Por essa razão é que estamos muito sentidos, por isso que está a acontecer, mas estamos preparados a ouvir cenários como esse um pouco por todo o país. Já volto assim. Celestino Lanzi, engenheiro civil, olhando para a situação do Cavaco, não é uma situação isolada e nós vemos pelo mundo cidades inteiras que passam por o mesmo problema. Estivemos recentemente em Espanha, Portugal também viveu a mesma situação. Entretanto, a macro-drenagem fundamental, para o caso de Benguela, o desassoreamento do rio Cavaco, seria um plano permanente ou regular? Obrigado, Calombo, e mais uma vez também tanto apresentar aqui os meus sentimentos às famílias que infelizmente tiveram pesares e também às famílias que perderam os seus bens. É verdade, Calombo, a nível do mundo todo, nós estamos a assistir um pouco a esse fenômeno de precipitações intensas. Portanto, agora, o que se impõe neste momento é chegada a hora de sentar e procurar verificar esta precipitação que está a cair. Estamos no seu momento, porque é preciso olhar em hidrologia as precipitações, aquelas grandes precipitações, tem um período de retorno. É daí que, na medida, como dizia o engenheiro Francisco, na medida que nós vamos fazer a ocupação do solo, nós temos que estudar a bacia hidrográfica, porque o terreno natural tem a sua forma de escoamento d'água. Quando nós vamos transformar aquele espaço que esteve aí, portanto, natural, em cidades, nós vamos elevar zonas impermeáveis, e o que é que vai provocar? Vai provocar um aumento de escoamento da água e é preciso acompanhar com infraestruturas para exatamente recolher e movimentar a questão das macro-drenagens, porque são aquelas que recolhem água em grandes quantidades. No caso em concreto aqui, tanto do rio, tanto Cavaco, nós conseguimos observar que são construções que não tiveram aquele acompanhamento de engenharia. Portanto, esta é uma outra situação que nós devemos aqui alertar as administrações municipais,
a começarem a desafiarem-se a possuir os seus planos de desenvolvimento dos municípios, porque são esses planos dos municípios que vão permitir identificar zonas de risco, como dizia inicialmente, porque as bacias hidrográficas, nós temos nosso Instituto Nacional de Recursos Hídricos, possui tanto os mapas tanto a nível macro, mas são os municípios que devem possuir os seus planos de pormenor tanto a nível das bacias hidrográficas, para identificarem esse espaço onde está a ser construído. Bom, nós também sabemos que aqui há duas velocidades de construção. Há aquela em que a própria administração cede licença e também aquela em que, portanto, o popular a nível individual consegue um espaço e vai construir. Em alguns casos também é que provoca, portanto, esse efeito. Mas, realmente, nós temos que estudar as nossas bacias hidrográficas, olhar como é que as águas vão circular e também nós temos aqui o INAMET, é preciso também aqui trazer o INAMET, que é a instituição que, tanto tem abordado muito, deve produzir dados que permitem-nos, como engenheiro, ao projetarmos portanto, as obras hidráulicas, sabermos exatamente ou termos, portanto, o valor de precipitação e intensidade mais próximo do real, porque é preciso termos uma informação fiável e para isto deve existir equipamentos que conseguem estimar e produzir esses dados para que nós tenhamos também obras hidráulicas com secções que devem ser para recolher aquela carga de água que pode ser calculada. Okay. Engenheiro Angelino Quissonte, olhar para a questão da construção, há de facto determinados cidadãos que insistem em construir em zonas de risco, linhas de água nas encostas, e os planos diretores, uma vez implementados, podiam funcionar como que um travão, se assim vamos dizer, a estas situações todas que vão ocorrendo. A chuva ninguém consegue travar, sempre que as condições meteorológicas permitirem, a chuva vai cair. Calombe, disse bem, a chuva ninguém consegue travar. O que é importante, primeiramente, aqui esclarecer e elucidar o telespectador é que a temperatura mundial aumentou, ok? E, como consequência, as precipitações têm estado a ser mais violentas em relação ao passado. Por isso é que Angola não é um caso único. O engenheiro Lanzi disse bem, Portugal tem plano diretor, Portugal dimensionam bem há anos, mas sofreu essa situação. Espanha também são zonas urbanas e sofrem essa situação. Só que a diferença que existe conosco é que Angola, sendo um país mais jovem, nós ainda temos muitas zonas periurbanas cujos elementos de macrodrenagem ainda não estão estruturados como deviam ser. Okay? Disse bem o engenheiro Francisco Lopes, nós reconvertemos zonas agrícolas para zonas habitacionais e o acompanhamento do ponto de vista de infraestrutura não foi aquele que devia ser 100%. Obviamente que nós temos estado a observar algumas medidas que são tomadas pelo governo central, o governo provincial, o desassoreamento do rio Cavaco tem estado a ser feito, a manutenção das próprias zonas marginais tem estado a ser feito, mas quando há uma chuva cujo a lâmina da água, que nós chamamos a intensidade e a frequência seja longa e a duração curta, essa chuva vai trazer estragos, quer sejam em Angola, vai ser no Brasil, nos Estados Unidos e em outra parte do mundo. Mas é importante, e disse bem o jornalista Calombe, que nós desenvolvamos, e ali onde já está desenvolvido, implementamos os planos diretores por meio da execução de obras. É importante que continuemos a sensibilizar a população sobre o planeamento urbano. As zonas de construção apropriadas para a construção já estão efetivamente bem definidas. Temos que desincentivar os cidadãos a construírem em zonas de riscos que estão bem delineadas, né? As administrações municipais, não só... Alguns cidadãos queixam-se que, quando vão às administrações para requerer um espaço de construção de uma moradia, nem sempre têm a resposta. É uma realidade factual, com mais incidência nas capitais,
ok? Mas vale dizer que os cidadãos que vivem nos municípios rurais não têm essa dificuldade. Não tem. Quem vive, por exemplo, vou falar aqui em Luanda já não escolhe bem, no Quechua tem menos dificuldade. Quem vive no Quioabazós não tem essa dificuldade. Quem vive no Piri também não tem essa. Não tem essa dificuldade. Mas nota que os centros, os grandes centros habitacionais, como Benguela, Lubito, essa dificuldade. E a pressão sobre o território é maior. Como a oferta é pouca e a procura é muita, a pressão faz com que as pessoas construam em zonas de riscos, o que não é aconselhável, sob pena de viver o que está a viver hoje. O que é que o governo produziu? O governo desenvolveu o Plano Nacional da Autoconstrução Dirigida. É um projeto que visa fornecer lotes aos munícipes para evitar que construam em zonas de risco. É um projeto que está em curso. O governo também desenvolveu o projeto das centralidades, né? E urbanizações. A nível nacional foram construídas mais de 300 mil casas. É um grande projeto, mas infelizmente não chega para todos. É preciso aqui encorajar o governo central, os governos provinciais e as instituições municipais, primeiro, a acelerarem um processo de autoconstrução dirigida, depois... Mas um plano com estudos técnicos bastante avançados. Não, está muito avançado, okay. Em algumas realidades está a ser aplicado, por um lado isso, por outro lado também reforçar a fiscalização e punir aqueles que ainda insistem em construir em zonas de risco. Francisco Lopes quer falar? Bom, eu quero dizer o seguinte, indo no que o engenheiro Sonde esteve a dizer, nós temos um grande déficit de instituições de ordenamento do território. Um déficit? Temos de instituições com capacidade a ordenar o território devidamente. Quero fundamentar isto. Não existem zonas de risco. Não existem? Não existem. Como é que podemos ser As zonas tornam a ser de risco quando não têm infraestruturas. Porque até no mar constrói-se e vive-se bem. A falta de infraestrutura precisamente torna as zonas de risco. Por essa razão. E é por essa razão que temos que ter instituições sérias para ordenar o território. Eu estava a dizer, é perigoso dizer que não existem zonas de risco. Falou muito bem. Se não as zonas tornam-se em risco. Só é risco se haver ocupação. Ou seja, se nós tivermos um deslizamento de terra numa zona não habitada, será simplesmente um deslizamento de terra. Então está a concordar comigo. O que quer dizer que... Está a concordar comigo. A zona deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. Em qualquer zona se pode construir. Até no mar. Agora, até no mar. E nós temos o Dubai e sabemos que é o Dubai. Agora, se essas zonas forem ocupadas e não trazermos as devidas infraestruturas, lógico, ainda que for na marginal, torna-se uma zona de risco. Quando se construiu, por exemplo, a Praia do Bispo, era uma zona privilegiada. Hoje, a Praia do Bispo é uma zona de risco. Quando se construiu o Kazenga, Cacoaco, não era uma zona de risco. Hoje tornaram-se zona de risco. Praticamente todo o território hoje tornou-se zona de risco. O Cavaco transformou-se em zona de risco, precisamente por falta de determinadas infraestruturas. Quais são estas infraestruturas que As infraestruturas dependem muito da utilidade do terreno. Vamos, por exemplo, dizer que o terreno, no âmbito do ordenamento do território, um terreno será um terreno agrícola, por exemplo. Neste terreno agrícola, lógico, vamos fazer valas de drenagem. Para quê? Para transferir a água de determinados pontos onde elas se produzem para lá onde queremos praticar a agricultura. Fazemos valas. As valas de drenagem para a agricultura são a céu aberto. Se queremos transformar em zona urbana,
queremos trazer a engenharia das valas de drenagem para as zonas urbanas, já estamos a transformar essa zona em zona de risco. Porque as valas, ou os dutos a céu aberto, têm duas velocidades, superficiais e de fundo. A velocidade de fundo é lenta. A velocidade superficial é turbulenta. É uma velocidade de arrasto. Portanto, se as valas não forem bem dimensionadas, ou elas vão transbordar, ou elas vão arrastar tudo que estiver à sua frente. Portanto, a zona é chique e transforma-se logo em zona de risco. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos um território, o território de Angola Antes é de 1 milhão... Antes de irmos para estes dados do território, não gostava de cortar o seu raciocínio, é um dado bastante importante. Podemos ouvir o subcomissário Wilson Batista, porque pretendia adicionar algum dado quando disse que não existem zonas de risco. Sim, subcomissário Wilson Batista. Certo. Em proteção civil nós falamos muito em fatores de vulnerabilidade. E quando se propõe ocupar determinado solo, tem de se fazer esse estudo de viabilidade e analisar os fatores de vulnerabilidade. Naturalmente que é possível erguer-se habitações em zonas montanhosas. Entretanto, tem de haver infraestruturas que vão garantir o suporte destas construções, de modo que não sejam então afetadas. Está a concordar com Francisco Lopes? Não, eu estou a concordar e ao mesmo tempo a dizer que quando essas infraestruturas não são acauteladas, naturalmente que esta construção numa zona que não foi trabalhada para o efeito, torna-se uma zona de risco. Não. Ou seja, não sei se me está a perceber. Por exemplo, nós observamos que a questão da alteração climática já começa a surtir os seus efeitos em todos os territórios, não é? Angola não foge a regra. Portanto, temos que começar a trabalhar na capacidade de resiliência, não é? Das zonas que estão cadastradas, ou que estão identificadas como sendo vulneráveis para determinados eventos. Ou seja, tivemos chuva ao longo dos últimos 10 anos que não tiveram o mesmo impacto. O que quer dizer que este efeito, ou seja, este impacto que temos agora, deverá servir para repensarmos, não é? E reavaliarmos as condições de vulnerabilidade. Provavelmente redimensionar as valas de drenagem, fazer uma planificação melhor de desassoreamento dos rios, porque a tendência daqui para frente é que o volume de água, o volume de precipitação venha a aumentar. Então, ou seja, nós temos que nos adaptar às previsões meteorológicas, aos cenários meteorológicos que estão a ser apontados. E o INAMET está com bastante investimento nesse aspecto, sobre a previsão da chuva, o próprio tempo, e é um investimento feito muito grande pelo governo angolano. Okay. Mas ainda que existem zonas de riscos, existem zonas que não são de risco. Engenheiro Francisco Lopes. Há zonas onde não são aconselháveis, não é aconselhável construir. O que diz? Qual é a definição de zona de risco? Zona de risco é uma área geográfica com elevada probabilidade de ocorrência de fenômenos perigosos, ok? Tendo habitantes ou não, ok? Analisando os fatores de vulnerabilidade. É preciso tocar nesse ponto. Calma, deixa... Porque vamos chegar ali, tem que analisar os fatores de vulnerabilidade para determinar que a zona de risco. Toda zona com elevada probabilidade de ocorrência de fenômenos perigosos, provocados pelo homem ou não, é uma zona de risco. Sim, o que eu quero dizer, agora, o que determina essa probabilidade? Eu quero que o doutor chegue. Uma encosta, por exemplo, então, se tiver uma encosta, numa encosta, tendo ou não habitação, quando chove, a probabilidade de haver um fenômeno de deslizamento. Mas essa probabilidade... Calma, subcomissário, deixa só aqui esclarecer meus telespectadores. Tendo ou não habitantes, pode acontecer fenômenos. Nós estamos agora a discutir o Rio Cavaco porque tem habitações. Se não tivesse, podia ter acontecido esse evento perigoso e nada podia se falar, porque não há habitação, porque ali não houve danos humanos nem materiais. Então, agora, a zona tornou-se de risco. Deixa eu concluir. Só para consolidar essa questão. O engenheiro Francisco Lopes fez aqui uma boa questão.
As zonas de risco podem ou não se tornar habitáveis? Podem. Podem. O Gero falou bem. Podem. Sim, podem. Podem. Podemos eu construir concordei no mar. com isso. Eu concordei Podemos com isso. construir nas montanhas, em Cape Town. Mas é muito mais caro. Exatamente. É muito mais caro. Uma casa que eu vou fazer numa zona que não seja de risco pode custar 5 vezes mais barata do que numa zona de risco. Porque na zona de risco exige construção especiais, ok? Mas de que existe zona de risco, existe. Existem zonas, por exemplo, que pela sua geografia inundam. Aquilo é uma zona de risco. E como é que se constrói? Calma, ingênuo. Mas existem zonas que quando chove não inunda. A zona do São Paulo, quando chovendo ou não, é na altura. Mas quem vive lá na Boa Vista está na zona de risco, porque o risco recebe todas as águas que saem de cima. Ok. Ingênuo, Kissonde, vamos só ouvir também o Celestino Lance. Pretendia intervir há instantes. Sim, eu aqui, portanto, vou no âmbito da, mais uma vez, tocar na hidrologia, porque o nosso problema aqui, nós temos que pensar em relação a esses fenómenos e voltar a reestudar as bacias hidrográficas. Ingênuo Lanzi, aproveitando, vou introduzir uma questão a título de uma ilustração. Na Via Expressa, onde está agora a zona comercial, considerada hoje, identificada por Nova Era, passa a publicidade, era uma zona bastante acidentada. E até diziam que não se podia construir porque é uma zona de risco. Hoje está lá um empreendimento. Exato. Quer dizer, é possível construir em zonas, desde que se acautelem determinadas situações. Sim, a engenharia traz soluções para todos os problemas. Agora, vai depender do tipo de solução que há de ser levada aí também em função do seu custo. Daí que a viabilidade depende desses dois fatores. Mas, por exemplo, aqui nessa questão que estamos a ter dos transbordos dos cursos de água, é possível sim com a hidrologia, portanto, limitar planos, portanto, zonas de ocupação e definir como aquelas zonas de risco. Hoje já existem ferramentas que permitem, em função de um tipo de magnitude de precipitação, ela vai definir manchas até onde é que aquela precipitação, portanto, aquele escoamento da água, aquele caudal vai estender-se, e daí nós podemos elaborar planos que limitam zonas de ocupação. Então nós vamos dizer, olha, nas zonas, porque nós temos muito esse fenômeno de ocupação das zonas ribeirinhas, é sim uma zona de risco, a priori é uma zona de risco. Está logo identificado que é uma zona de risco. Daí o Gero que são de ter... O Gero Lanzi estava a dizer, só para complementar. Daí o Gero que são de ter dito que há toda a necessidade dos governos provinciais, das administrações municipais, colocarem os planos diretores em marcha. De facto, esse é um desafio que as administrações devem possuir, porque nós temos sim administrações que não têm planos, portanto, os seus planos diretores, mas agora, este plano de identificação das zonas de risco aqui, eu penso que o Serviço de Proteção e Bombeiros deveria ser a entidade que, por exemplo, deveria ter este plano também, porque num caso de emergência, porque nós temos cidades em que, nessas condições, e quando se começa a verificar que a intensidade de precipitação começa já a ser muito gravosa, há alertas, de modo que, portanto, o número de população seja evacuado numa determinada localidade. Mesmo que também nós, portanto, vamos monitorar que o nível da água no determinado rio começa já a alastrar-se, nós podemos ter sirenes ou até mensagens para que rapidamente nós retiramos a população para evitar grandes... Sim. Mas sim, a engenharia, o que nós devemos fazer agora é olhar para o nosso setor de infraestruturas e olhar com os olhos de ver, porque os problemas que nós estamos a ter agora vão se repetir e poderão ser mais gravosas se nós não olharmos tanto na questão da micro e macro drenagem e até mesmo da manutenção das bacias hidrográficas. Exato. Deixa-me só acrescentar aqui algo que foi dito pelo engenheiro Celestino. A questão de proteção civil não é uma questão do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Uma questão multissetorial. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros é um agente da Comissão ou do Sistema Nacional de Proteção Civil. E este Sistema Nacional de Proteção Civil é aprovado pela Lei nº 28/3 de 7 de novembro. Portanto, a proteção civil é um sistema
que é composto... É multissetorial. É multissetorial, é composto por distintos departamentos ministeriais. Aliás, a definição base de proteção civil é que é uma atividade realizada pelo Estado e pelos cidadãos. Portanto, do ponto de vista da abordagem da redução de risco de desastres, nós aqui não estamos no âmbito de atuação do governo provincial, da administração municipal, mas a intervenção é feita a esta altura, neste nível, no âmbito das comissões municipais de proteção civil, comissões provinciais de proteção civil, que todas as questões, enfim, o último, são remetidos à Comissão Nacional de Proteção Civil, que é atualmente presidido pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o General Francisco Pereira Furtado. Portanto, há um sistema já devidamente pré-estabelecido, que é gradual do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades, onde a lei esclarece claramente o que é que cada setor deve fazer no âmbito da redução de risco de desastres. Engenheiro? Sim, Calombe, só para complementar o engenheiro Celestino. Dito de outro modo, Benguela, se a memória não me traiçoa, é das poucas províncias que tem todos os planos aprovados. E se nós vasculharmos o plano na componente do plano provincial diretor de macrodrenagem, vamos ver que, sobre o Rio Cavaco, há lá uma distância, a dizer assim, da linha mediana do rio até as habitações, deve-se preservar 70 metros. Sim. Isso para quê? Para salvaguardar a segurança dos munícipes em caso de chuva. Okay. Porque o nível do rio sobe, a água transborda, e ainda temos 70 metros para que o rio ganhe algum fôlego para evacuar as águas durante dias. Mas o que se constata às vezes lá no terreno é diferente. A população quer cada vez mais encostar mais próxima do rio. Mas a população constrói à noite ou de dia, engenheiro Pissarro? A pressão sobre o território é bastante elevada. A autoridade administrativa não devia... Não existe recursos humanos suficientes, equipamentos, recursos financeiros, porque a pressão é muito alta, Calombe. Perceba que hoje o déficit de habitação no nosso país são 2 milhões de habitações. Mas okay? em casos desta natureza, quem sofre é o Estado. Mas tem que, nem que uma administração como Quilamba, por exemplo, onde nós estamos aqui, Camamo, tiver 500 fiscais, não atende à demanda. É muita construção a serem feitas todos os dias. Viu que o preço, houve uma oscilação do mínima na Cimangola, o preço sobe logo. Okay. É muita necessidade. Mas eu tenho um ponto de vista... Fiquei com alguma promessa em relação... Okay. Falava aí dos números, não me esqueci. Exatamente. Vamos só fazer um breve intervalo. É um breve intervalo. Eu acredito que o Jean Francisco Lopes não vai esquecer-se da abordagem que pretende fazer em relação aos números. Falava de mais de 35 milhões a população angolana. A pressão demográfica a nível da capital, das capitais, é grande. Eu que falava do espaço territorial para podermos quantificar os volumes de água que caem. Vamos já fazer, logo a seguir ao intervalo. Logo a seguir ao intervalo. Vamos fazer um breve intervalo. Hoje a abordagem em relação à prevenção e resposta às calamidades naturais, fruto das consequências registradas em função da chuva que cai com intensidade no território da província de Benguela. Não só em Benguela, em Luanda e noutros pontos a chuva cai sem parar. Sabe-se que desde outubro do ano passado, 2025, até abril, em que a chuva não caía de forma intermitente, de forma sazonal, mas agora vai caindo de forma intensa. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Mais uma vez, boa tarde, já estamos de regresso para este a seguir, que hoje está a fazer uma abordagem sobre a prevenção e resposta às calamidades naturais em função das fortes chuvas que caem pelo país e a situação recente de Benguela. Engenheiro Francisco Lopes. Exatamente. Pronto, dizia eu ao longo da nossa locução que nós temos um grande déficit de instituições que fazem a interpretação e ordenamento do território. É evidente que nem toda a área é para se construir. Nós temos que saber que determinadas áreas são mais propícias para outro tipo de atividade. Entretanto, as autoridades no passado que fizeram
quando fizeram um estudo minucioso do nosso território, Angola, com 1.246.700 km², com uma intensidade da chuva máxima média de 100 milímetros de chuva, em 5 minutos de chuva, cai em Angola, no território de Angola, cerca de 3 trilhões de metros cúbicos de água. 3 trilhões em chuva de 5 minutos. Este volume de água vai para 4 vertentes. Uma percentagem vai para Zambésia, outra percentagem vai para o sul, tanto através do rio Cunene e para a zona do Okavango. Mais de 50% vem para a vertente atlântica. Quando estamos a falar da vertente atlântica, estamos a falar dos rios que vêm a partir de Cabinda, do Zaire, a descer até desaguar portanto, na zona do Namibe, que é o rio Cunene, né? O rio Cunene vem do centro e depois vai para a vertente atlântica. Portanto, uma boa quantidade de água, não me lembro aqui a percentagem, vem do centro, entre o Ambo, o Akukungu, e vai para a vertente atlântica através do Kwanza Sul e através de Benguela. E é por causa destes volumes de água que surgiram determinadas fazendas e campos agrícolas em determinados pontos do país. E nesta parte do litoral, estamos a falar, portanto, em Benguela, a partir do Cavaco, em Luanda, em Cachito. Portanto, surgiram uma série de zonas agrícolas que a água, antes de entrar para o oceano, tem uma determinada quantidade de bacias que fazem a retenção destes grandes volumes de água. Infelizmente, estas zonas de retenção de água, uma delas o Cavaco, outra Cachito, outra o Panguila, começaram a se transformar de zonas agrícolas para zonas residenciais. Sem o devido acompanhamento das infraestruturas de drenagem, de acondicionamento da água, é evidente que estes corpos hídricos passaram a assorear-se, deixaram de ter água retida, essas águas deixaram de ser aproveitadas porque os campos agrícolas desapareceram, estas águas deixaram de ter uma velocidade de escoamento e daí então elas vão se acumulando à medida que o tempo vai passando. O que é que está a acontecer? Um pouco por todo o país, as pontes estão a cair, as zonas residenciais que surgiram nesses campos estão a ficar inundados, porque também nós deixamos de pensar na microdrenagem. Nós começamos sempre a pensar que as águas, quando caem na nossa residência, têm que ir para a rua de forma aleatória. Não pode? Isto não pode. Se nós virmos a quantidade de água que cai, por exemplo, numa circunscrição que é o Quilamba, não inunda, não alaga o Quilamba. Porque no Quilamba tem os dois fenômenos. A microdrenagem, que faz a recolha das águas pluviais e vai para debaixo da terra pelos devidos canais. E esta água toda é despejada nas bacias que circundam o Quilamba. Bom, se estão neste momento bem executadas, bom, isso é outro assunto, mas as bacias lá existem. Se aquele lado onde estão as bacias forem ocupadas, a água que cai no território do Quilamba vai fazer retorno. E se não fazer retorno, vai arrebentar com o estádio 11 de novembro e com Vitória Garden e com todo o bairro da Sapu.
Portanto, é preciso que haja ponderação, haja instituições que tomem conta do ordenamento do território, que se façam projetos macros. Okay. Aí existirem políticas de prevenção junto das comunidades. Exato, Cândido. Estamos aqui a falar da construção social do risco. Ou seja, o risco é resultado de uma combinação de fatores e todos os fatores contam no âmbito da planificação, no plano da projeção, portanto, das políticas de mitigação, das políticas de redução de risco de desastres. Se olharmos para a pirâmide da construção social do risco, nós podemos elencar aqui alguns elementos, por exemplo, vulnerabilidade social. Se observarmos, o impacto é maior naquelas zonas onde há infraestruturas precárias, onde, portanto, não há condições para se erguerem habitações. E, aliás, nós sabemos que muitos bairros, pelo menos a nível de Luanda, há alguns anos não tinham os cenários como que têm hoje. Não é só porque o volume de chuva aumentou, mas porque também alguns hábitos, algumas práticas tornaram a zona vulnerável a determinado risco. Falamos também aqui da percepção do risco. É preciso, fala-se muito que a tendência das instituições é atribuir a culpa aos cidadãos. Mas o cidadão, no âmbito mesmo daquilo que é o Sistema Nacional de Proteção Civil, o cidadão também tem uma responsabilidade sobre tudo quanto pode ser acautelado em relação a esta matéria. O cidadão, se não tiver uma percepção de que aquela zona em que está a construir representa um risco para a sua integridade física, para o seu investimento, é preciso ver que as pessoas investem valores, gastam dinheiros para fazer construção. Todo tipo de construção tem algum valor acrescentado. Nem que fora casas de chapa, por exemplo, a chapa tem um custo. Então, se o cidadão não tiver a percepção do risco, todas as políticas que forem implementadas têm aqui uma grande probabilidade de não surtir o efeito desejado, porque não há por parte da população, que é o principal visado de toda a política que é traçada, portanto, não há possibilidade de êxitos. Depois temos também aqui a questão sobre decisões políticas e administrativas, não é? Aqui tem que ver com verbas, tem que ver com investimento, as decisões têm impacto. Para nós fazermos uma projeção, aqui estão aqui os nossos engenheiros que entendem melhor sobre isso, de um sistema de macro-drenagem, é preciso haver aí uma decisão que dê corpo a este projeto. Porque se não haver, nada se faz. Porque, como eu disse, os riscos estão identificados. O mapa de risco de Angola existe. Portanto, é preciso que, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das decisões, se acautelem ações que possam, de certa forma, mitigar isto. Aqui falamos também sobre a cultura e comportamento, hábito da população. Nós falamos sobre assoreamento dos sistemas de drenagem das zonas urbanas, que são causados essencialmente por resíduos sólidos, por tudo quanto é descartado, não é? Nós podemos encontrar numa vala a céu aberto, por exemplo, colchões, eletrodomésticos, a gente encontra. Mas isso é uma cultura, porque o cidadão aliás, isto é um hábito, não é, que se fez cultura de descarte, portanto, de qualquer forma daquilo que é produzido, daquilo que já não é, na ótica dos cidadãos, utilizável. E, por último, naquilo que é a construção social do risco, falamos também sobre a informação, acesso à informação. Estamos a caminhar bem em relação a esta matéria. Nós temos, por via dos órgãos de comunicação social, regularmente a comunicação sobre a previsão meteorológica e, com base nisto, são emitidos os alertas. O que é que ocorre? O INEMA faz o alerta sobre a situação meteorológica, com base INAMET, com base neste alerta, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, por via dos seus órgãos de redução de risco de desastres, vão fazendo o alerta prévio às comunidades
que serão afetadas, de acordo com aquilo que é a previsão, com o impacto da intensidade daquele fenómeno. Se não haver por parte do cidadão esta confiança e esta cultura de acatamento das orientações que são baixadas, a título de exemplo, houve a previsão de chuva para este período, não com esta intensidade, mas nós emitimos um comunicado ou uma informação aos cidadãos para que aqueles que vivem em zona de risco, que de certa forma abandonassem temporariamente as zonas de residência, precisamente para se evitar cenários como este. Mas, infelizmente, essas orientações, na maior parte dos casos, não são acatadas. Ok. Celestino Lanzi? É só para dar aqui, portanto, em relação à informação que é passada àqueles populares que vivem em zonas de risco, eu penso que uma questão de sugestão é os que vivem na zona Y, X, D, portanto, identificar mesmo essas zonas e alertar que deve abandonar. Portanto, não comunicar de forma geral, porque às vezes o cidadão, por si só, não sabe se está numa zona de risco ou não. Então é preciso que, tanto ao se passar essa informação exatamente, identifique exatamente. Podemos ser mais específicos, mas dizer também que esta comunicação, este alerta que é emitido, também, paralelamente a este documento que é publicado, há também ação a nível local, ou seja, os nossos agentes fazem interações com os cidadãos, aquela ação de... Até porque os locais com esta vulnerabilidade são conhecidos. Exatamente, são conhecidos. Há este contacto físico, este contacto prévio em situações do género, mas que infelizmente nem sempre há sucesso em todo este processo. Agora, engenheiro Celestino Lanzi, a questão das construções das superfícies comerciais ao longo da Fidel de Castro tem sido acompanhado pelos engenheiros, prevendo-se já situações que estamos a registrar, não só esta do Cavaco, mas também já tivemos recentemente na cidade de Caxito, província do Bengo. Sumbe não foge aqui à lista. Estão aconselhados os proprietários que devem prevenir, por exemplo, a macrodrenagem, no sentido de permitir que, se tivermos um volume de água acima do normal, as populações, os empreendimentos sejam protegidos? Bom, boa pergunta, Colombo. Mais uma vez aqui, portanto, volta-se a reiterar na necessidade de se olhar nas bacias hidrográficas, porque, mais uma vez, a água, de forma natural, portanto, é preciso olhar aquilo que a gente chama da densidade da drenagem, porque ao longo de uma bacia nós temos várias linhas de águas que vão circular e vão depositar-se em alguns pontos. Só que, naquela necessidade, nós procurarmos transformar aquele espaço em zonas comerciais, zonas habitacionais, ou seja, levarmos as nossas infraestruturas, é preciso identificar muito bem esse espaço. Colombo mencionou aqui muito bem o que nós estamos a assistir agora na cidade de Luanda, principalmente naquela zona vulgo chamar-se agora Cidade da China 2, portanto era uma zona normal, agrícola, onde praticamente aquela toda a água que vinha do Zango, depositava-se, do Zango Zero, etc., depositava-se naquela zona. Hoje está a ser feito um aterro que, a nível de engenharia, questiona-se porque nós estamos a impedir um espaço onde exatamente a água concentrava-se. O que é que nós vamos fazer? Ao impedirmos que a água se deposite naquele espaço, ela com o tempo vai procurar um caminho, porque nós estamos a colocar aí betão, ela vai cair, e sabe-se também que naquela zona há dificuldade em termos de elementos de macrodrenagem, porque nós temos aí uma vala que não tem continuidade, e mais uma vez nós temos o rio Kwanza aí que podia ser um ponto para escoamento disto, mas daí é preciso aqui alertar, só que nós vamos recair naquela situação que a gente sempre diz: quem licencia essas obras? Para que depois o efeito nós venhamos a assistir. Por isso é que os planos dos municípios vêm a cautelar, na medida em que nós vamos atribuir licenças para ocupação, vai-se avaliar exatamente este investidor pretende construir isto, para que nós possamos encaminhar em zonas previamente identificadas com as respectivas infraestruturas. Falou-se aqui também, eu por acaso também não gosto muito de dizer que a população é que é teimosa e constrói em zonas de risco, mas também sabe-se que a população quer construir,
Só que é preciso que nós, ou vamos lá, o Estado, as administrações, sejam rápidos em termos de identificação, criação de espaços para a construção dirigida. Nós podemos ter no papel, mas temos que, de forma massiva, identificar e criar espaços. Na medida em que a população for solicitar espaço para construção, nós vamos encaminhar, porque a priori é um espaço que já mereceu um estudo de engenharia, portanto verificou-se em termos de como é que a água movimenta-se. As redes técnicas estão lá. As redes técnicas estão lá de estrada, e, portanto, a energia, telecomunicações, etc, etc. Portanto, mas isso pode-se fazer. Agora, como disse muito bem também aqui, portanto, o responsável da Proteção Civil, é preciso que haja alguém, uma entidade, não, para que nós tenhamos menos este tipo de impacto, nós temos que na equipe equipa multissetorial. Na comissão tenha técnicos que realmente vão ter que definir, prevenir isto e deve existir verbas para que nós vamos executar e vamos tendo essas imagens cada vez mais e os dados cada vez mais diminuindo. Também aqui é preciso dizer também que... Eu penso... Sim. Vamos só deixar o engenheiro Angelino Quissonde, que está há muito tempo calado. Sim. Quando falou do 11 de novembro, eu vi... franzi um bocado o rosto. Engenheiro Angelino Quissonde, falasse aqui dos cidadãos que insistem em construir em zonas consideradas como de risco. Em 2007, 22 de janeiro, Cacoaco registrou uma situação em que a zona da silvopesca foi praticamente toda ela destruída, mas hoje vemos, quando passamos para aquela zona, vemos um cenário diferente. Voltaram as construções e se tivermos um volume de água igual a que tivemos em 2007, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Onde é que estão as autoridades? Não, Quem licencia as obras? Prontos. E para não falar desta linha de água que parte dali da silvopesca, desagoa no Oceano Atlântico, na zona que estamos a dizer, sai dos Molenvos, vai para até a zona do Papá Simão, é a mesma zona. E se passarmos por este, é um rio, chama-se rio intermitente, né? É um rio intermitente que, quando cai chuva, provoca consequências graves. Sim. Calombe. Está praticamente construída. Sim, eu estou a olhar para a imagem, disse até que eu estou muito calado, mas estou a estudar esse caso da imagem. Estou a estudar profundamente. Há dois cenários de inundação. É preciso que isso fique esclarecido. Ok. Há dois cenários. Primeiro? O primeiro cenário, que é o menos gravoso, é o que acontecia, por exemplo, aqui na Rua da Suave, o que acontecia aqui na Rua do Calemba 2, estrada do Calemba 2, aí na Pumangol, naquele entrocamento, onde são zonas que, pela sua topografia, quando chove, há retenção da água e não havia elementos de drenagens para o seu devido escoamento. Nessas duas zonas específicas de Luanda, neste momento há obras. Melhorou. A Rua da Suave, com essas chuvas, está top. Aquela população, a população que vive aí, quando chovia, não dormia. Perdiam todos os seus haveres. Uns até já haviam abandonado os terrenos e regressaram. O mesmo está a acontecer ali na zona, na estrada do Calemba 2. Há outro cenário que é o que está ali. Esse cenário que nós estamos a ver ali é a inundação nas residências e também o leito do rio está cheio. O rio transbordou. Quer dizer que mesmo aqui no caso de Benguela, se tivéssemos canais, a própria drenagem superficial, não seria suficiente para escoar para o rio, porque o rio também, a altura está elevada. Essa situação de Benguela é uma situação atípica, que deve ser estudada de ponto de vista particular, deve ser seccionada. Era bom que o INAMET tivesse nos fornecido qual é a precipitação, porque esse caso é muito mais profundo em relação ao que Luanda passa essencialmente. Mas não há uma saída. Não há uma saída. Temos um marco agora com este cenário de Benguela que deverá servir para a tomada de medidas futuras, prevendo
um cenário de precipitação semelhante, não é? Para evitar o mesmo impacto. Exatamente. Daí que os desastres também têm esta particularidade. Eles trazem uma oportunidade de melhoria dos Mas cenários. Calma só. É o que o engenheiro Francisco Lopes disse. O Quilamba produz muita água e essa água tem que ser toda evacuada para um canal específico que ainda não existe, vai ser construído, ou por corpos d'água. Esse é construído quando? Não sei, isso aí depois o governo vai definir bem. Calombe, ou por um corpo de água. Se esses corpos de água que estão à volta do Quilamba forem licenciados, não é? Se tiverem donos e construírem, a água faz retorno. E vai para onde? Volta para as habitações e inunda aquela zona toda. E Ok? então havemos de ver o que está acontecendo em Benguela, vai acontecer no Quilamba. Não necessariamente, não necessariamente. Se houver ocupação, se houver ocupação. daquele território que ainda hoje A tanto se zona do deposita Queiro, as águas, exatamente, aqui junto à aquelas Via bacias Expressa, a zona hidrográficas. do Queiro, aquela zona por trás do KK 5000, esses territórios, e aí entendo porque é que o engenheiro Francisco Lopes diz que não existe... De frente ao Quero, há uma zona ali que sempre que cai chuva... Aquela zona toda, aquele cinturão, deve ser preservado. Aquilo não pode ter dono. Aqui na zona da Via Expressa, de frente Mas já há uma Vitor superfície Agarde, comercial que está lá erguido. pronto, aquilo está mais para cima, mais abaixo. Todos os dias aquilo é ocupado. A zona daí do KK 5000, essas zonas, é assim, dentro do programa de ordenamento do território, deve estar em linha vermelha. Sim. Ali o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro deve atuar dentro da... Essa zona é um patrimônio do Estado, porque essa zona salvaguarda o interesse de milhões de pessoas que vivem ali. Nem o administrador municipal, nem o governo provincial Mas deve ter essa prerrogativa. Os engenheiros civis e hidráulicos têm estado a passar essas informações às administrações municipais, Mas isso- Camama e Quilamba? Mas isso, os Ou engenheiros o estão lá. mapa já está lá descrito? Os engenheiros estão lá. Isso não é uma posição. Não é uma decisão só de engenharia, é uma decisão às vezes política, ok? Os engenheiros estão lá. São Eu nossos gostaria colegas, de falar um bocado das regras de construção de uma Podemos deixar zona o residencial. engenheiro Francisco Lopes. Já terminou? Eu não quero que eu termine. Não, Pode- Eu quero só já ditar terminou? o seguinte. É uma professora. O engenheiro pode- Francisco Lopes. Pronto, estamos aqui entre o professor, aluno e depois tem também um outro aluno aqui neste lado. Pronto. Uma geração. Do primeiro cães, do Professor, aluno, professor. Tá, estamos bem servidos. Eu quero dizer o seguinte, não se constrói uma cidade por se construir. Não. É preciso definir-se aquilo que são zonas mesmo de construção e o que são zonas de proteção, o que vai ser construído. Portanto, fazendo uma radiografia de Luanda, sabe que em 1964 houve uma grande inundação da cidade, principalmente a parte baixa. E isto por quê? Porque Luanda estava a crescer a norte, aqui a zona da Vila Alice estava a crescer, e as infraestruturas existentes na parte baixa de Luanda, estamos a falar aí da Maianga, da Mutamba, aí a Rua Direita de Luanda, Major Canhangulo, as infraestruturas existentes não tiveram capacidade de despistar o volume de água que vinham da parte alta, aqui da zona da Igreja Sagrada Família e por aí fora. Então teve-se que se fazer redesenhar a cidade. A cidade era pequenina, mas já criou inundações. E no desenho da cidade surgiram as valas de drenagem da zona da Cidadela, do Benfica. Quer dizer, houve um desenho do rio e da bacia do Cambamba. Precisamente para quê? Para as águas da periferia não virem para a cidade. A cidade tem que ser defendida deste modo. As águas da periferia têm que ser despistadas para diferentes vertentes, de formas que o sistema existente da cidade consiga absorver e despistar apenas aquele volume. Daí que surgiu, por exemplo, o Rio Seco da Maianga, para isolar a cidade de uma determinada área. Surgiu a Vala da Cidadela, surgiu a Vala
desta zona Viana, né? de Viana, onde está o Quero. Sim, onde está o Quero de Viana. Havia uma vala. Não. Quero, Viana, sim. Não é Quero, não. Essa Quero empresa foi. sul-africana, como é? É o No chamado retiro Rio do Seco. Cavalo Branco, Lati Angola. Sim. Na zona da Lati Angola havia uma vala que depois se juntava com a vala Kazenga Cariango, tudo para proteger a cidade. Infelizmente, com o novo ordenamento do território, a construção de novas estradas, elevamos a cota, criamos sistema de drenagem com fundo alto em relação às residências. E esta microdrenagem, como a macrodrenagem construída, deixaram de receber as águas do interior. O que nós vivemos hoje é falta de capacidade de escoamento das águas produzidas no interior das zonas residenciais. E a macrodrenagem, que chamamos macrodrenagem, que foram construídas na berma das estradas, estão subdimensionadas, não têm capacidade nem de escoamento, nem de absorção. Porque, se formos a ver, geralmente esses canais têm uma única secção. Quando nós projetamos sistemas de escoamento de água, o canal principal vai receber contribuições ao longo do percurso, e à medida que ela vai recebendo contribuições, ela aumenta as secções, ou aumenta a secção ou aumenta a velocidade. Mas há um particular: os sistemas de drenagem devem ter ao longo do percurso bacias de retenção para poder dar possibilidade de mais água entrar no canal. Não temos isto Quando isto não acontece... Não temos isso desenhado nas cidades do Sumbe, Cachito, Benguela, Infelizmente Lubito. não. Não, Engenheiro não Infelizmente conhece. Engenheiro não. Calma, Não engenheiro, calma. generaliza. Podemos... Não, engenheiro. Infelizmente, deixa-me só Existe- terminar. Deixa-me só Não é terminar. verdade isso. Infelizmente, Não é verdade. quando nós construímos um coletor, ele praticamente tem o mesmo dimensionamento longos Mas quilômetros. é possível, José Francisco. Não, engenheiro. A geometria não acaso precisa. muitos- Eu vou lhe A dizer, geometria vou lhe não dar precisa- exemplos não- práticos. não Vou lhe dar precisa exemplos variar, práticos. não precisa Vamos só lhe variar. dar exemplo prático. Vamos pegar a Fidel Castro. Aonde está a MDC? Sim. Aonde está a EPAL? Tanto de um lado como do outro, haviam várias bacias de retenção. Sim. O coletor que vem de cima do Zango Zero, o diâmetro é o mesmo até cá embaixo. Porque aí onde está a MDC, aí onde está um banco BIC, Sim, aí vive, acho que revive uma coisa eram assim. locais de bacias de retenção, precisamente para depositar os volumes de águas que vêm e permitir que a continuidade do canal, as águas do interior possam ser absorvidas neste mesmo canal. Não havendo isto, as águas que devem vir para esse canal encontram dificuldade porque a água já atingiu a lâmina uma determinada altura e em vez de o que nós vemos, em vez da água entrar para o canal, ela sai do canal. E quando ela sai do canal, da maneira como nós construímos as estradas, com as nossas residências embaixo, as águas saem da estrada para a residência. E quando elas entrarem na residência, ganham determinada altura, aí é necessário fechar, cortar a energia. Exato. Já tornamos uma zona de risco, por um lado. Como é que nós estamos a construir hoje? 2, 3, 4, 5 quilômetros ocupando a mesma faixa, sem nenhumas linhas transversais, sem estradas transversais. Quando não se constrói estradas transversais, a água ganha volume atrás e apanha a estrada como um corredor. Quer dizer que nós temos deficiência até no ordenamento do território. O Engenheiro Kessone não está a concordar. Eu estou a dar O Engenheiro Kessone não está a concordar. Estou a dar exemplo essas novas ocupações que estamos a fazer ao longo da autoestrada, da estrada Fidel Castro. Via Expresso. Ok.
quer dizer, como exemplo, e o mesmo pode-se dizer quase que em toda a cidade é assim. Quando nós construímos estradas muito longas, e as águas saem dos tetos para a estrada, rapidamente essa estrada se torna um rio. Não havendo microdrenagem, quer dizer, captação logo que a água caia, e a água vai para o meio subterrâneo para encontrar uma macrodrenagem. Não havendo, a água anda quilómetros e vai se encontrando ao longo do percurso. E então isto é que dá os problemas que nós estamos a viver. Para terminar, Francisco Lopes, é normal que isso na Angelino Cassonde quer isso não é que seja, o que o Gero disse é verdade, mas isso não é que seja um erro. Não é erro. Porque é normal em construção civil. Não, calma, deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar. Não, para ser bem entendido. Para quem nos a acompanha nesta intenção altura, inicial era fazer uma via expressa. Via expressa não permite interseções de níveis. Ok? Não permite interseções de níveis. O primeiro traçado foi do Zango Zero, ou melhor, do Cabo Longo até Cacoaco. Linha única, 36 quilômetros, porque era essa a dinâmica. Primeira fase. Se notar agora na segunda fase, que foi feita no âmbito da melhoria da mobilidade por um novo aeroporto internacional, criaram-se áreas de criaram-se zonas de serviços, criaram-se transversais, a própria dinâmica de ocupação do terreno nessa zona ficou muito valorizada. Tem estado a nascer ruas transversais. Então o novo mercado da Marte nasceu, o próprio Estado de Novembro a própria linha do Camama é normal que isso tenha acontecido por ser via expressa, ok? Mas agora, prontamente tem estado a se fazer as devidas correções, emendas, até no âmbito da pedonal. Vê que a via expressa não tinha pedonal. Hoje a via expressa tem várias pedonais, obviamente que ainda são insuficientes, porque estamos a adaptar uma via expressa para uma via de primeira classe. Agora pergunto aos quatro o que terá levado as entidades no passado a construírem parte das cidades de Angola em zonas acidentadas. É assim Uís, é assim Luanda, estamos a ver, olhar para aquela zona do... Estamos a olhar também para a cidade do Lubango. A maior parte das cidades de Angola, Cabinda, em zonas acidentadas. O que é que terá levado a pensar em projetar moradias em zonas acidentadas? É para permitir drenagem das águas com facilidade? A melhor maneira, ou o melhor sítio de se projetar uma cidade são nos pontos altos. Não nivelar o terreno. E como é que Luanda depois viu-se construída fora da parte alta, no caso? Não, Luanda é um conjunto de morros. Luanda é um conjunto de morros. Se olharmos para o Kazenga. Há apenas uma área do Kazenga que ela é planalta, ela é alta, plana. Mas logo atrás, o Kazenga está circundado de zonas baixas. Portanto, é aquilo que dissemos, é preciso primeiro calcular a quantidade de água que se recolhe no território, no caso de Luanda, nas chuvas mais intensas. Conseguimos colher em Luanda cerca de 19 milhões de metros cúbicos de água em 5 minutos e definir esses 19 milhões de metros cúbicos de água que caem em 5 minutos, definir as bacias drenantes. E Luanda tem várias bacias drenantes. Tem uma bacia drenante que é o Calumbo, Kwanza, tem do Bom Jesus, Kwanza, tem do Maié, Rio Zenza, tem Cacoaco, tem Praia do Bispo e tem Luanda, marginal. Portanto, é preciso que se faça o desenho. Ok. Este desenho tem estado a permitir o Serviço de Proteção Civil a dar melhor resposta, sobretudo em questões de busca e salvamento. Bem, as questões urbanísticas sempre interferem, quer pela positiva ou pela negativa, nas nossas intervenções. A sua resposta vai ser melhor condimentada com o direto que vamos fazer com Benguela. Vamos saber, os nossos colegas continuam a olhar para a resposta que está a ser dada, sobretudo às comunidades afetadas com a chuva intensa que caiu sobre a cidade de Benguela. Voltamos ao encontro
de Eugênio Ferreira. Eugênio, muito boa tarde. Neste momento, em que ponto te encontras e qual tem sido, nesta altura, o trabalho do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e também das comunidades voluntárias que estão a levar as pessoas para as zonas mais seguras? Boa tarde. Saudações. Boa tarde, saudações. Encontramos-nos por esta altura no cruzamento entre as avenidas 31 de Janeiro e 10 de Fevereiro. Para quem conhece a cidade de Benguela, conhece esta entrada de Benguela. Este cenário é inédito. A água está a correr por estas avenidas desde as primeiras horas da manhã. Até agora, o nível da água baixa ligeiramente, mas depois volta a subir. Algumas viaturas vão arriscando, mas está interdita a circulação nestas avenidas. A população continua acompanhada pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a ser alojada em pontos mais seguros. Já demos nota de que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui na província de Benguela conta com o reforço da Marinha de Guerra angolana e chegaram também da capital do país mais meios para dar suporte ao serviço de resgate das famílias. Estão também a rondar, a sobrevoar a cidade de Benguela vários helicópteros. Penso que o executivo, como disse o governador provincial de Benguela, está a trabalhar para evitar que se registrem vítimas mortais, trabalhar no sentido de resgatar as pessoas que foram afetadas por este fenómeno natural. Voltar a dar nota da recomendação do Governo Provincial de Benguela. É importante que a população se mantenha distante dessas áreas onde há do rio principalmente, e dessas zonas onde o nível das águas está elevado, de modo a que se evitem problemas de maior. Nós vamos continuar a trazer a radiografia sobre o que decorre aqui na província de Benguela. Por agora, Ferreira, na Lamitosa, que é o transporte do rio Cavaco. Até já. Exatamente, vimos aqui o Eugênio Ferreira a olhar para a situação de Benguela. De facto, as imagens que nos chegam de ruas inundadas, é uma população que está a ser, nesta altura, apoiada pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e comunidades voluntárias que mobilizaram-se para prestar todo o apoio e centros de emergência já criados. Por este momento, de acordo com aquilo que narrou o Eugênio Ferreira, há toda a atenção a ser prestada, sobretudo em zonas mais afetadas, onde as casas estão submertas, para saber se ainda há cidadãos que se encontram e precisam de resgate. Voltamos à conversa em estúdio. Eu dizia que com a intervenção de Eugênio Ferreira terias um pouco mais de uma visão holística para as respostas que o Serviço de Proteção Civil tem dado em casos de resgate. Certo. Busca e salvamento. Sim, acabamos de ver mais uma vez a realidade factual da situação em Benguela. Nesta altura, como dizia anteriormente, reitero, estamos a dar prioridade às ações de resposta, de socorro às comunidades e também ajuda humanitária. Acredito que, a esta altura, a Comissão Provincial de Proteção Civil... Nesta altura, há um apelo extensivo também para as províncias vizinhas, que podem... A água é essencial para hidratar as pessoas. Exatamente. Nesta altura, todo apoio é importante. A esta altura, a Comissão Provincial de Proteção Civil certamente deverá já ter criado os centros de acolhimento provisório para as pessoas que não têm como regressar às suas residências, portanto, tem de ser acautelado um espaço onde elas possam, portanto, estar seguras, aguardando para que, até que o cenário mude. Nas próximas horas, certamente, teremos já algumas notificações de cidadãos desaparecidos e o impacto foi sentido durante a madrugada e pela manhã
as comunidades desta zona mais próximas, principalmente do Rio Cavaco, começaram a sentir a enchente, as inundações nas suas residências. E depois disso tem a questão também da vigilância epidemiológica, não é? Sabemos que quando temos... O bairro das Bimbas, município de Benguela, é dos mais afetados, praticamente. Exatamente, há muitos desafios daqui para frente e, como dizia anteriormente, reitero, os fatores de risco estão identificados e a prevenção e proteção civil é feita de forma como eu diria, futurista, não é? A natureza não se vai adaptar a nós, às nossas cidades. Nós é que temos que nos adaptar à natureza e aos fenómenos que estão por vir. Temos a questão, precisamos também começar a fomentar a cultura do não desmatamento, não é? As zonas verdes, tudo isso que, de certa forma, aumenta o fator de vulnerabilidade, porque volto a tocar nisto. A questão não é só, por exemplo, quem vive em zonas montanhosas tem de criar a cultura de não degradação da vegetação. Não é? Nós vemos, por exemplo, há alguns anos, aqui na zona do Morro da Luz, onde chamavam na mãe do presidente, na altura, já há muitos anos, foi feito ali uma engenharia, não sei como é que se chama, mas colocou-se vegetação ali, de certa forma isso reduz o risco de erosão, não é, da terra. Portanto, são alternativas ou são medidas que podem mitigar o impacto dos efeitos das situações, dos fenómenos meteorológicos sobre os territórios. Aquilo por exemplo, fala-se muito do Kazenga. Já está aí o Kazenga. A medida será de tirar a comunidade toda daquela zona, encontrar uma outra zona para construir, ou é possível, do ponto de vista de engenharia, encontrar outras soluções, de modo que aquelas populações... Você fala do Kazenga, fala de Cachito, fala também do Sumbe. Exatamente. Então, penso que aqui os engenheiros estão em melhores condições para falar disto. Do ponto de vista de engenharia, é sempre possível tornar localidades vulneráveis mais resilientes às intempéries. Este aqui é o grande desafio. Sim, a engenharia, mais uma vez, ela traz soluções para diferentes cenários. É daí que nós temos que olhar na ciência, no bem fazer. Nós temos que olhar mesmo o que é que hoje a engenharia de hidrologia, a engenharia de hidráulica, a engenharia ambiental está a trazer do bem fazer para que, quando nós tivermos que conceber as nossas cidades, olharmos em todos esses parâmetros. Mesmo que nós tenhamos consultores externos, mas é preciso que a nata que nós temos aqui nacional, que conhece muito bem, por exemplo, o território, as suas bacias, e qual é o comportamento da água quando nós estamos numa determinada precipitação, devem ser também tiros e achados. Falamos aqui, e o Calombo questionou, portanto, disse muito bem. Nós temos muitas centralidades que estão construídas em alguns locais, portanto, em algumas localidades, que também estão em zonas, por exemplo, de risco. Não, sim, nós temos... Centralidade em zonas exatamente, de risco. Nós temos centralidades que estão em zonas com possibilidade de ravinas. Sim. Não, isso é outra coisa. Não, é risco, vamos lá. É risco. Exatamente. A Onda Sul, por exemplo. Nós temos tido Vila Pacífica, os edifícios estão aqui logo no viaduto com problemas de inundações. Capa a capa, os edifícios estão lá para trás com problemas de inundações. A priori, são elementos que nós sabemos como identificar isto e mitigar. Então, mais uma vez, aqui, olhando nessa questão que não é questão de microdrenagem, porque não estamos a olhar na cidade em si, nós estamos a olhar o território por completo, que é um curso de água, uma linha de água que transborda. Aqui, mais uma vez, nós reiteramos na questão da manutenção. Não é muito cultura nossa de fazer a manutenção dos cursos de água. Sobretudo desassoreamento, não é? Exatamente. É preciso que nos tempos da ausência de precipitação, nos 3 meses que nós temos,
É preciso que nós temos uma entidade que faz a gestão. Mas carece de custos, engenheiro. Mas não pode. Uma gestão de um território, tudo isto é contemplado. Porque erros de engenharia trazem tanto consequências sociais. Uma delas é esta que nós estamos a ver aqui. Já imaginou numa cidade, nós temos uma lâmina de água, aliás, nós tivemos uma situação no Brasil em que aeronaves ficaram submersos. Porque houve um rio que transbordou. É um cenário que nós não esperávamos cá, mas nós não estamos alheios. Esses alertas que nós estamos a ter agora, nós temos a situação de Moçambique. Moçambique está aqui perto e estamos a ter essa situação de Moçambique constantemente. Portanto, para nós também esse já é um alerta. É que é preciso que, aqui mais uma vez, o INAMED seja chamado a produzir os dados. Por exemplo, nós tivemos a questão do Rio Longa. Eu não tenho conhecimento de qual foi a precipitação que provocou aquele problema no Rio Longa até hoje. Né? Portanto, quando a gente vai no banco de dados do INAMED, não conseguimos verificar qual é aquela precipitação para saber qual é a intensidade que ela gerou. Realmente, hoje o INAMED está em processo de modernização, é assim que tem que ser. Nós precisamos, tanto que tenhamos a nível do território uma rede densa em termos de estações que permitem determinar a precipitação para depois obtermos a precipitação média e também termos a intensidade para podermos determinar exatamente o que cai. Se nós determinarmos mal o que cai, vamos determinar mal as secções que o engenheiro Francisco está aqui a dizer que muitas vezes são subdimensionadas. Nós vamos ter sempre esses problemas ciclo. Então, aqui é manutenção das linhas de água. Nós temos aqui o Cambamba, que é o maior aqui de Luanda. Hoje, se nós olharmos nas proximidades aqui desse curso aqui do Cambamba, nós vamos começar a verificar há um fechamento em alguns pontos. Logo, há uma necessidade de chamar aqui o Instituto, e nós temos aqui uma entidade que faz a gestão a nível de saneamento de Luanda, o TGCE. Portanto, todas essas entidades devem sentar para que rapidamente nós, em função desses cenários, nós vamos olhar na nossa bacia e começar já a fazer as devidas correções. O desassoreamento é importante e há anos, estou recordado, há anos ou há 2 anos, ou 1 ano, o Rio Malange beneficiou de um trabalho de desassoreamento para prevenir as comunidades e as populações ribeirinhas, fundamentalmente. Este o caminho? Deve ser prevenir, antecipar-se aos cenários. Pronto, disse bem o nosso subcomissário que o Serviço de Proteção Civil em si começa com a prevenção, okay? Antes das chuvas, não é? Esse trabalho começa antes da chuva. É necessário cada vez mais reforçar esse trabalho de prevenção, limpeza das valas, desassoreamento dos rios, desassoreamento, limpezas da microdrenagem, colocar-se redes em dispositivos de drenagem para separar os resíduos sólidos e também as águas, porque elas não devem caminhar junto. Vê que a situação da ponte Benguela, que foi danificada, muitas das vezes não é tanto a água. A água derruba árvores de grande porte, a árvore quando vem, bate nos pilares, ela cria logo uma infraescavação, um derrube da sua estrutura. E isso, por si só, também dificulta o trabalho da drenagem, né? Nós, por exemplo, nós em Angola já temos uma drenagem que não atende a 100% às nossas necessidades. Há necessidade que antes do início da época chuvosa haja um trabalho aturado, minucioso e detalhado sobre a limpeza dessas valas. Porque grande parte do resíduo que está nessas valas são sólidos, não é tanto a água. E depois as areias, porque durante o ano todo, quando chove, a água transporta areia. Há processos de erosões. E essas areias que saem das zonas mais altas acabam se depositando nas zonas mais baixas. Por um lado, isso diminui o caudal, por outro lado também diminui a capacidade desse rio que tem de evacuar as águas. Quando tivermos uma chuva de 10 anos, de 15 anos, a probabilidade da água transbordar
da vala para as zonas mais próximas é bastante elevada e cria esses problemas de inundação. Por isso é que o que nós recomendamos aqui como especialistas é que as cidades todas de Angola, aqui com maior ênfase em Luanda, devem anualmente merecer de trabalhos de macrodrenagem, essencialmente. Macrodrenagem. Há um trabalho muito bonito que foi feito em Luanda e que começou no ano de 2006, 2004, 2005, que é o reperfilamento de todas as valas de Luanda. Começou na Samba. A Samba, antes de começar esse projeto, era um martírio, veio o subcomissário. Quando chovesse na Samba, era um problema sério. Com a implementação dessas valas, a Samba já tem essa situação bem afogada. E reperfilou-se a vala do Senado da Câmara, o Rio Cambamba como tal. O braço que sai desde o Hospital Américo Boa Vida, na Cidadela, até no Casquel, foi feito um trabalho interessante, muito bom. O braço Kazenga-Cariango foi feito até aí nas imediações do bairro Popular, ok? E outros braços foram feitos. Deu algum conforto às populações, porque depois desse trabalho de macrodrenagem que é feito, mediante um projeto integrado, vai ser possível depois fazer o trabalho de microdrenagem, que o Gero defende muito bem. O que é que significa? A água deve ser coletada a partir do momento que ele cai da minha casa. Eu vou coletar, sai da minha casa num tubo, esse tubo vai direito para a estrada, na estrada terciária primeiro. A estrada terciária, que é uma conduta mais pequena, por exemplo, de 50 milímetros, vai para a secundária, que já aumenta de 50 para 80 milímetros, depois vai para a primária, que já são 200 milímetros ou mais. Esse sistema vai fazer com que, quando ocorrer um evento de chuva, ainda que seja de grandes proporções, não vai criar danos. Muitas das vezes a população diz assim: por que na Europa, quando chove, as pessoas trabalham, em Angola não? Em Luanda, por exemplo. Luanda, quando chove na cidade, todo mundo que vive na cidade está tranquilo. Por quê? Existe vida hidráulica do solo para cima e também existe vida hidráulica da superfície para baixo. Se o Calombe está a recordar, nós quando éramos mais novos, víamos aqueles filmes de ação, não é? A luta era embaixo a luta era na superfície e nos coletores. O bandido entra daqui, sai ali. As cidades, quando são configuradas, tem de existir isso. E temos bons exemplos. O Quilamba tem isso. No tempo chuvoso, entras no coletor do Quilamba, no bloco A, sais no Zé. Isso para dizer que o conceito vala de drenagem, o conceito vala de drenagem não é para as zonas urbanas. As valas de drenagem, as valas são para as zonas rurais. E nós estamos a trazer o elemento vala para a cidade. Os carros caem, as águas transbordam, as areias. A vala não tem capacidade de autolimpeza, porque a água que circula na vala basta ter um bocado de areia. Não, basta ter um bocado de areia. A água, quer dizer, a água tem que transpor, ela sobe de nível, deixa a areia embaixo e ela transborda. Okay. Portanto, agora, para aproveitar, não é vala. Para aproveitar este período em que o professor está mesmo a intervir, este momento, eu gostava de perguntar, já em jeito de estarmos aqui para terminarmos a nossa conversa, qual deve ser o papel da tecnologia na prevenção, na previsão dos desastres naturais? Olha, o que nós devemos em Angola fazer realmente é ter instituições que, em função do problema, buscar soluções, portanto, não paliativas, não do momento, mas soluções que sejam sequenciais. Portanto, nós precisamos, primeiro, ter uma empresa nacional de projetos. Já tivemos no passado. Não precisamos.
Nós precisamos de ter empresas de engenharia vocacionadas à manutenção de corpos hídricos. Por essa razão é que nós defendemos... O TGCL. Não estou a falar da UTGCL. O UTGCL é para Luanda. Deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. Estamos a terminar a nossa conversa e este é o momento em que está para concluir a sua participação. Saneamento básico são ações de empresas públicas, não de empresas privadas, porque são serviços básicos que devem ser contínuos e devem ser executados fora dos planos de projetos, sei lá, isso que existe é isto. Quando nós damos as ações de saneamento básico ao privado, surgem esses problemas que estão. E não há responsabilização. Diga-me ainda, qual é o instituto, qual é o ministério que deve ser incutido responsabilidade por isso que está a acontecer? Não existe nenhum. Então tem que haver um ente responsável. E esses institutos responsáveis disto não têm a ver com o governo. São institutos permanentes. Fazem parte do Estado. Bom, para terminar é isto. Nós devemos fazer uma verdadeira análise da situação. Devemos saber que a cada ano que passa as coisas estão a deteriorar-se e é preciso as nossas ações. Existem técnicos, existem instituições escolares, é preciso que a gente leve as nossas preocupações às instituições escolares, para daí saírem as soluções e termos bons responsáveis, bons técnicos, gente capacitada para atuar nos problemas. Engenheiro Angelino Quissonte? Sim, suas notas finais. Eu não concordo muito com o professor. Tem que começar a chamar o professor para fazer parte dos projetos. Sim, sim. Por quê? Por que eu não concordo? Para terminar as suas notas finais. Primeiro porque esse modelo é o modelo passado e foi descontinuado por resultados não à altura do que se pretendia. Segundo é que isso tira a capacidade do privado. O próprio professor disse que está a precisar de projetos. Qual é a sua visão por tudo isso que nós conversamos aqui e as respostas que devem ser dadas para calamidades naturais? Projetos. Nesse caso em concreto, vamos estudar a lâmina d'água do Benguela, avaliar o nível de assoreamento do rio, chamar o engenheiro Francisco Lopes para fazer o projeto, ou uma equipa multidisciplinar, chamar o empreiteiro, uma fiscalização. Esses por si só que fizerem a obra é que vão ser os responsáveis ao seu nível sobre o projeto, a qualidade da empreitada e de tudo o que vir a acontecer, se não estiver bem dimensionado. Esse é o modelo que se usa a nível internacional. O Estado superpoderoso já não existe. Nós precisamos de oportunidade de projetos, de fiscalização, de construção. Se o Estado fizer isso tudo, o que é que os engenheiros vão fazer? Não, nós precisamos de oportunidades também. Olhando para a imagem, dá para perceber, olhando para a imagem que estamos a ver, dá para perceber que as comunidades respeitaram a distância que é recomendada de não serem construídas residências? Algumas sim, algumas áreas sim, há outras, portanto é aquilo que viemos aqui dizer, de que é preciso que existam os planos e para que esses planos sejam criados é preciso. Hoje já existem tecnologia, né? Portanto, recurso à tecnologia, à ciência. Mais uma vez, nós temos, sim, nós temos o Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Portanto, esse instituto produz os mapas hidrográficos, produz mapas com alguns dados em companhia com o INAMET de precipitação. Agora, o que é que nós temos que fazer neste momento é aproveitar o que a tecnologia traz, as ferramentas, monitorar o que é que nós estamos a ter de precipitação e fazer simulações se nós tivermos uma repetição desta magnitude de precipitação nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, que tipo de cenário é que nós vamos ter no território. Isto é que vai influenciar
na elaboração de um novo plano urbanístico, definir zonas reais de ocupação para prevenir que daqui a 30 ou 50 anos nós voltamos a discutir tanto o mesmo cenário. Daí que hoje, realmente, em Angola, a engenharia é chamada e olhar na questão da ciência. Se nós colocarmos de lado a evolução tecnológica e a ciência, infelizmente, se nós tanto fazemos de forma paliativa, corrige aí, mitiga aí, vamos ter esse cenário a repetir cada vez mais. Subcomissário Wilson Batista, o Serviço de Proteção Civil hoje tem mais trabalho, nós estamos a dizer que não tem tido, mas um trabalho redobrado em função do cenário que Benguela hoje vive. Certo, é um trabalho redobrado, mas estamos preparados para este cenário. Os nossos operacionais têm estado incansavelmente, já desde a semana passada, a trabalhar na mitigação do impacto da chuva. É importante continuarmos a investir na resiliência e não nos desastres, porque estes cenários são previsíveis e quando há previsão temos sempre a oportunidade de evitar que as perdas sejam consentidas, sobretudo as perdas humanas. E por parte da população, nós apelamos maior colaboração, porque na verdade tudo o que é feito, quer no antes, durante e depois destes fenómenos, visa precisamente salvaguardar a vida e a integridade física dos cidadãos. E quantos, já agora, aproveitar a oportunidade, quantos efetivos estão mobilizados para esta operação de Benguela? Nesta altura em Benguela está todo o efetivo mobilizado. Estamos a falar aí num contingente de mais de 1.500 efetivos. Ainda assim, a possibilidade de haver reforço por parte dos comandos provinciais vizinhos, sobretudo também aqui o comando provincial do Kwanza Sul e também do Ambo. Caso se necessite, a intervenção das Forças Armadas angolanas será também indispensável. Esta altura já esta intervenção é uma intervenção multissetorial. Temos já a Força Aérea também a prestar apoio no teatro de operações e também a Marinha de Guerra a nível local também já tem um contingente no teatro de operações. As imagens não mostram exatamente isto, mas já é uma intervenção multissetorial a ser implementada para garantir que as operações decorram da melhor forma possível. E na MET previu para os próximos tempos mais chuva, o conselho para as pessoas, sobretudo para estas zonas em que a chuva cai com intensidade? O primeiro conselho é abandonarem temporariamente as zonas onde vivem, sobretudo aquelas que vivem em zonas com histórico de inundação, deslizamento de terra, porque há zonas que têm histórico, não é? E com esta previsão de chuva de certa forma severa, o cenário que se pode prever é precisamente esse, um cenário de destruição e o melhor é mesmo abandonar. Procurar abrigarem-se em casas de familiares, amigos, quando não possível. As administrações municipais têm no seu plano de contingência, no seu plano de emergência, a estratégia para albergar pessoas que não têm onde se abrigar num cenário como este que estamos a observar. Obrigado, Subcomissário Wilson Batista, que também esteve cá a versar sobre aquilo que é, nesta altura, a preocupação a nível da província de Benguela, e não só, olhar para a situação de prevenção e resposta às calamidades naturais, tema que foi aqui abordado no a seguir, que contou com as participações de Francisco Lopes, engenheiro hidráulico e sanitário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Angelino Quissondes, engenheiro civil, muito obrigado. Tivemos também com o engenheiro civil Celestino Lanzi. Obrigado. Aos quatro agradecemos. Nós vamos voltar pela semana com outra temática. É sempre assim a Televisão Pública de Angola, que vai mantê-lo informado sobre a situação de Benguela e outras regiões do país quanto à chuva que cai com intensidade. Boa tarde, estamos juntos.